Olá pessoal, eu sou a aluna Maria Laura Azevedo Correia, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde curso meu segundo período de agronomia. Neste vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o tema equação do primeiro grau, que configura-se como toda sentença aberta redutível e equivalente a A vezes x mais b igual a zero, sendo que esta é a fórmula geral, onde A e B devem ser números que pertencem ao conjunto dos números reais e A deve ser sempre diferente de zero. Também nós teremos uma incógnita, que é o x, nesse caso, porém ela também pode ser representada como y ou z, que nada mais é do que o valor que nós precisamos para encontrar a solução para essa equação. Destacamos que a equação do primeiro grau vai ter uma incógnita elevada ao expoente 1. Isso é geral. Porque se no caso fosse um expoente 2, já seria uma equação do segundo grau. Ou seja, o expoente da incógnita vai definir qual é o grau da equação. Agora nós iremos para um exemplo para compreendermos melhor essa definição. Considerando essa equação do primeiro grau, já que o x está elevado ao expoente 1, nós teremos o a igual a 1, que multiplica a nossa incógnita x, e aqui nós temos a letra b. Tudo isso deve ser igual a 8. E para que essa equação se torne verdadeira, nós devemos encontrar um valor para a incógnita, que nesse caso nós vamos considerar 3, somente para exemplificar. Sendo x igual a 3, nós compreendemos que 5 mais 3 será 8, e 8 igual a 8. O 3 será a nossa solução da equação, também chamado de conjunto verdade ou raiz. Assim, tudo o que está antes da igualdade é considerado o primeiro membro, e tudo o que está depois da igualdade é considerado segundo membro. Agora que compreendemos o que de fato é uma equação do primeiro grau, nós vamos aprender algumas regras que devem ser respeitadas durante a resolução desse tipo de equação. Bom, sempre que tivermos uma adição ou subtração e formos trocar variáveis ou valores numéricos de membros, nós devemos alterar os sinais deles, somente quando se tratar de adição ou subtração, porque no caso da multiplicação e divisão, não pode fazer isso. Eles devem ser alterados de lado, de membro, com o mesmo sinal que estão. Nós devemos fazer isso porque mesmo que alteremos a posição dos valores numéricos ou variáveis na equação, a igualdade deve continuar sendo verdadeira a todo momento. Portanto, quando tivermos uma multiplicação e nós formos alterar esse número para outro membro, ele vai passar dividindo. Quando tivermos uma divisão, o número vai passar multiplicando. Quando tivermos uma subtração, ele vai trocar o sinal e passará a somar, e quando for uma adição, ele será alterado também o sinal e ele passará subtraindo para o outro membro da equação. Agora nós iremos para um exemplo no qual nós poderemos aplicar essas regras e compreender de forma clara a aplicação de cada uma delas. No nosso exemplo, nós vamos encontrar o valor de x na equação 3x mais 2 é igual a x mais 1. O primeiro passo que nós vamos dar para resolver essa equação é colocar as incógnitas variáveis todas no primeiro membro e os valores numéricos deverão ficar no segundo membro. Devemos lembrar da regra dita anteriormente que, quando se trata de adição ou subtração, vamos passar para o outro lado com um sinal diferente. Nesse caso, o 2 vai passar para o segundo membro com o valor igual a menos 2, e o x passará para o primeiro membro com o valor igual a menos x, como podemos ver aqui nessa situação do primeiro passo. Colocamos então as variáveis no primeiro membro e os valores numéricos no segundo membro, nós vamos fazer as subtrações ou somas necessárias, conforme o nosso segundo passo. Sobrará então 3x menos 1x, lembrando que quando não tem nada aqui é o valor 1, será igual a 2x, igual a 1 menos 2. Nesse caso, menos 1. Agora que nós já resolvemos as subtrações necessárias, nós devemos deixar apenas a incógnita no primeiro membro da equação. Esse é o nosso terceiro passo. Lembrando que aqui nós temos um número multiplicando a variável x. Nesse caso, nós devemos passar esse número dividindo, como vimos anteriormente,
para o segundo membro da equação, descobrindo assim a nossa raiz, também chamada de solução da equação, que é o valor de x, menos 1 dividido por 2. Agora nós veremos como é o gráfico de uma equação do primeiro grau. Ele sempre será uma reta e será construído a partir da equação e encontrando valores numéricos para x. Nesse caso, eu selecionei os valores 2 e 4 por motivos didáticos, e tendo essa equação por base, e substituindo aqui o valor x, nós teremos 5 mais 2 é igual a 7, encontrando assim o valor de y, e 5 mais 4 é igual a 9, também outro valor para y. Aqui nós temos os dois pares ordenados para construirmos o gráfico. Lembrando que o primeiro número do par ordenado sempre será o valor de x e o segundo número sempre será o valor de y. A partir desse par, nós encontraremos os pontos no gráfico e construiremos a reta. Para quem está um pouco perdido com essas informações, eu aconselho que veja o nosso vídeo da semana passada sobre plano cartesiano, onde eu explico que aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, e toda a importância desse plano cartesiano. E importa destacar que aquela letra B da fórmula geral será justamente o ponto em que a reta cruzará o eixo y. Aqui nós podemos ver no plano cartesiano os pontos que nós encontramos acima. O ponto 2 e o ponto 7 se encontram justamente aqui. O ponto 4 e o ponto 9 se encontram justamente aqui. Assim, a partir da observação da nossa equação, nós descobriremos onde é que a reta cortará o eixo y, que é justamente em B, e compreenderemos onde os pontos se encontram a fim de construirmos a reta dessa equação. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido, desejo-lhes bons estudos e até o próximo vídeo.